Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A gente já viu que a regra geral é que vai se aplicar à teoria maior. Por quê? Porque você precisa de dois requisitos cumulativos. O primeiro deles é o inadimplemento. Ou seja, o credor foi frustrado no direito de receber o seu crédito. E o devedor falou, não vou pagar, não tem como pagar. O segundo elemento, que é extremamente importante também, é o abuso do direito, que se qualifica pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, que você já viu comigo na nossa última aula. Meus amigos, a partir de agora, a gente vai estudar a teoria menor. Quando a Constituição ela foi promulgada, nasceu também com ela um mandado constitucional, falando, o legislador, você deve fazer um código de proteção ao consumidor. E quando veio o código, alguns anos depois, o código inovou de uma forma sensacional na proteção ao consumidor. Isso porque antes, regra geral, os contratos consumeristas eram analisados a partir do Código Civil. E o Código de Defesa do Consumidor criou um microsistema. Então, os contratos consumeristas seriam analisados, pensados, estudados a partir do CDC. A proteção foi tão grande que eu acredito que é um choque entre alguns institutos. E um deles é a desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor, meus amigos, a gente vai começar a estudar ela agora. Venha comigo. Se você ainda não me segue no Instagram, você pode me seguir lá. Havendo dúvida, você manda mensagem para a gente conversar. Perfeito? Olha que absurdo isso. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica contenta-se com um mero inadimplemento de uma obrigação pela pessoa jurídica, para que haja a suspensão da autonomia patrimonial. Meus amigos, eu falei para vocês, pessoa jurídica fez o registro, ela ganha um manto protetor. Para quê? Para que os sócios não respondam pelas dívidas da empresa. Perfeito? Pela teoria menor, basta o inadimplemento da empresa. Não havendo pagamento, você pode requerer ao juiz a desconsideração da personalidade jurídica. Olha que interessante. A teoria menor ela é aplicada, e daí eu vou dar 3 exemplos para vocês para que você possa observar isso com mais cuidado. Por dívidas perante o consumidor, a gente vai estudar o artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Por danos ambientais, porque tem uma legislação específica. E por dívidas trabalhistas, olha que interessante. Por quê? Segundo o TST, o princípio da vulnerabilidade do trabalhador atrai, por analogia, o artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Logo, se uma empresa frustrar o trabalhador em receber a sua quantia devida, ele pode se valer do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica para que os sócios da empresa efetuem o pagamento e haja o adimplemento da obrigação. Seguimos, meus amigos. Essa questão ela é positivada tanto na legislação quanto em teses fixadas pelo STJ. Eu coloquei ali uma tese do Jurisprudência em Tese. A gente vai fazer a leitura delas. Eu vou dar rapidamente também para você uma dica prática, que eu gosto muito de usar essa técnica. Essa técnica eu aprendi com um professor, um grande amigo e meu ex-chefe, que era o Dr. Fernando Speck de Souza, juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e ele sempre ensinava que quando você vai fundamentar, a sua preocupação primária é fundamentar na legislação, porque é a lei que regula, né, nossa vida, é a lei que disciplina a nossa vida. Depois,
Você vai buscar comentários doutrinários se for necessário. Por quê? Porque é a doutrina que ensina a jurisprudência. Ou seja, você precisa ver o que a doutrina fala e ver se o que a jurisprudência está falando é compatível. A jurisprudência vem em terceiro lugar, meus amigos. E isso é importante que você saiba na hora de fundamentar. Hoje, no escritório, a gente sempre coloca, primeiramente, a lei. Preciso complementar alguma coisa, a lei não é tão clara. Doutrina. E se precisar muito de um caso parecido, a gente coloca a jurisprudência. É importante que você tenha esses elementos de construção de escrita, ele ajuda muito na prática, né? Mas vamos lá. Eu trouxe para vocês, para a gente falar da teoria menor, um jurisprudência em teses, uma tese fixada pelo STJ. Olha que interessante. É suficiente para a aplicação da teoria menor, da desconsideração da personalidade jurídica, a existência de um obstáculo de ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Ou seja, se o consumidor tem um crédito para receber do fornecedor e o fornecedor não tem como pagar, não vai pagar, fala que não vai pagar, isso por si só autoriza a desconsideração, ou seja, a suspensão da autonomia patrimonial da sociedade. Você pode perceber pelo próprio parágrafo 5º do artigo 28, que é onde está positivado o Instituto da Desconsideração. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou do contrato social. O artigo, de fato, é uma verdadeira salada de frutas. Olha o que diz em relação a esse artigo o professor Luciano Amado. A crítica dele é super contundente. Olha que interessante. O enunciado é tão genérico, abrangente e limitado que, se aplicado literalmente, dispensaria até o caput do artigo. Se você for olhar o artigo 28, né? E tornaria inócua a própria construção teórica da desconsideração, implicando em derrogar, independentemente de qualquer abuso ou fraude, a limitação da responsabilidade dos sócios, de todos e qualquer empresa fornecedora de bens ou serviços no mercado de consumo. Meus amigos, é importante que você saiba, e é por isso que eu falei para vocês, que a personalidade jurídica é um manto protetor. Agora você tem um artigo que é o quê? Ele é uma carta na manga. Por quê? Porque ele é amplo. Basta o inadimplemento. Está inadimplente? Desconsidera. Ou seja, você não leva mais em conta a personalidade jurídica. É como se uma empresa não tivesse, uma empresa que é fornecedora no mercado de consumo, não tivesse mais personalidade jurídica. E é por isso que a doutrina, em especial, o pessoal que fala de direito empresarial, que fala de direito societário, que fala de direito comercial, é por isso que tem crítica. Não é que, não, eles querem ferrar os consumidores. Não! É porque é muito vago, é muito amplo, é irrestrito. Basta o inadimplemento. Você entende? Você consegue perceber? Importante reflexão em relação a isso. Tem um caso muito interessante que também a gente vai trabalhar em relação à desconsideração. Era uma empresa que tinha um gestor, e esse gestor praticava alguns atos pela sociedade e não pagou, né? Ficou devendo. E aí foram buscar a desconsideração. E queriam a desconsideração do gestor, né? Não, queremos atacar o patrimônio do gestor. Mas o gestor não fazia parte dos quadros sociais da empresa, não estava no estatuto. Não, mas foi ele que agiu. Vamos desconsiderar, vamos pegar o patrimônio dele. Pode isso, Arnaldo? Não pode. O STJ definiu isso, e olha que interessante esse julgado. Eu queria fazer análise com você, meus amigos. Administrador não integrante do quadro social. Qual é a consequência lógica? A ausência de responsabilidade pessoal. Olha o que diz o recurso especial do Distrito Federal. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica, tampouco confusão patrimonial, ou seja, né, você só precisa menos, né, pelo menos, do inadimplemento. O que diz o STJ? O parágrafo 5º do artigo 28 não dá margem para admitir responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que atue nela como gestor. Imagina defender um caso desse no STJ, né? A pessoa não fazia nem parte do quadro societário. Então, realmente, o que peca quando esse artigo ele é aplicado na prática é o abuso, né? É uma forma que você pode usar como forma de vingança, assim. Você não está contente, a pessoa não pagou, você vai lá e você pede para desconsiderar a personalidade jurídica. Então, na minha percepção, é uma teoria muito ampla. Não estou sozinho, estou também com o professor Fábio Ulloa Coelho, professor da PUC de São Paulo. Olha que interessante as críticas que o professor apresenta. A simples insatisfação do credor não autoriza por si só a desconsideração, conforme assenta a doutrina na formulação da teoria maior. Então, obviamente, né, não há o inadimplemento, isso por si só não gera desconsideração da personalidade jurídica. Essa medida equivaleria à eliminação do instituto da pessoa jurídica no campo do direito do consumidor. E se tivesse sido essa a intenção da lei, a norma, para operacionalizá-la, poderia ser direta, sem um apelo à desconsideração. E isso faz muito sentido, né? Essas críticas do professor Fábio são muito contundentes. Por quê? Porque você não precisava falar de desconsideração. Assim, olha, se a empresa não efetuar o pagamento, o sócio vai pagar, o dono da empresa vai pagar, o administrador vai pagar. Mas você fundamentar na desconsideração não nos parece o entendimento mais adequado. Então, meus amigos, só para a gente revisar e a gente ir para a nossa última aula. Teoria maior, teoria menor. Teoria maior, mais requisitos. Coloque isso na sua mente porque vai cair na prova da OAB. Se você não está vendo isso aqui para se atualizar profissionalmente, está vendo para estudar para a OAB, vai cair na OAB. Teoria maior, mais requisitos. O que você pede? Inadimplemento e abuso de direito. O abuso de direito vai se fundar em confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Teoria menor, menos requisitos. Basta o inadimplemento. Perfeito, meus amigos. Na próxima aula, a gente vai estudar os aspectos processuais do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, como é que isso funciona na prática. No dia a dia, tá no processo, chegou na sua mesa, faz o quê? Você não pode fugir daí, tá? Te aguardo para a nossa próxima aula. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.